nós estamos sobre esse assunto, dinheiro nos pertence. A primeira coisa que nós que creiamos em o nome do Senhor Jesus precisamos entender é que a nossa força de uma pessoa que anda em Cristo, onde o poder de Deus opera, é a partir das revelações. É tipo assim, você quer fazer as coisas acontecer com sua própria força, com suas próprias habilidades, não é? Então, em relação ao andar com Deus, isso não funciona. Isso não funciona. É claro que o homem, ele pode conseguir muitas coisas com a sua própria força, mas com suas próprias habilidades. Mas veja só, quando o homem, ele consegue todas as coisas com sua própria força, então nessas conquistas acrescenta dores, porque não foi pela fé. E tudo que não é pela fé é pecado. Então, para resolver esse problema, olha aqui, ó, é uma forma de Deus proteger os que crerem e abençoar a pessoa certa. Então, o crente, a força do crente está na revelação. O que é revelação? A revelação é um comando que primeiro partiu do céu, e quando esse comando ele parte do céu, que ele alcança o coração daqueles que estão em Cristo, então aquele comando se humanizou. Então aquela pessoa, ao operar debaixo desse comando, o céu vê o próprio Filho de Deus, que é herdeiro de todas as coisas, ou seja, no caso o próprio Jesus, porque esse é o plano da salvação, que todos nós nos tornamos um. Vamos entendendo? Então não é por sabedoria. Na verdade, não existe sabedoria humana que consiga andar no caminho certo, da maneira certa, do jeito certo, daquilo que foi estabelecido por Deus. Por isso o céu, quando o céu vê que uma pessoa ela é temente a Deus e ela está disposta a obedecer, então o céu dá revelação. Então aquela pessoa está agindo aqui no mundo dos humanos, no mundo físico, mas está em o nome de Jesus, está operando como agente do reino do céu. Então a força dessa pessoa é proporcional à atenção que ele dá ao reino e a agilidade dela que ela tem, os cuidados que ela tem, sabe, em relação a obedecer o comando, a obedecer o direcionamento. Então, quando ela entende esse primeiro ponto, ela vai entender que o céu pertence a Deus, como está escrito lá em Salmo 115, se eu não estou enganado, Salmo 115, verso 15, o céu pertence a Deus, porém a terra ele, Deus, entregou aos filhos dos homens. Então ele vai entender o seguinte, eu tenho a revelação de Deus está bem aqui no meu coração. Então o Filho está humanizado, o Verbo está feito carne. Então o céu não tem dificuldade de fazer qualquer coisa. Por isso tudo é possível aos que crêem. Porém, é de competência minha, sua. Por isso é necessário você ser instruído. É esse o propósito que nós estamos lá na igreja, porque já recebemos o comando, a revelação. Agora nós estamos instruindo aqueles que vão participarem. Agora é de competência nossa, não mais do céu, de liberar o comando, de humanizar a promessa, de falar para as pessoas, compartilhar, porque o crer só vem pelo ouvir, para que as pessoas passem a fazerem parte dos que o céu irão monitorar, irão direcionar, fazer com que as riquezas de Deus cheguem em suas mãos. Por isso, o comando é: dinheiro me pertence, é personalizando. Porque nós entendemos que quando isso acontece, o próprio céu vai trabalhar no interior desse homem para que esse homem use esses recursos de uma forma correta, nobre, para o propósito de Deus. Ontem nós estávamos lá na igreja, nós fizemos um mutirão. E à noite eu ministrei exatamente sobre esse ponto. Veja, o que nós faz, não só nós, mas todos os homens e mulheres de Deus, que assim como nós receberam uma missão, chamada, a coisa mais importante que acontece nessa terra é a pregação do Evangelho. Porque a pregação do Evangelho é o único meio pelo qual o homem é salvo. Só que a massa não sabe disso. Então, influenciada, como a Bíblia fala, pelo espírito do ar, usa o dinheiro que vem em suas mãos, usa suas influências, usa seus cargos, para quê? Para fazer muitas coisas, mas nenhuma dessas coisas
vão agregar valor ao reino. Por quê? Porque o mundo está numa liga, as coisas foram invertidas, os valores foram invertidos. E muitas dessas pessoas usam sua influência, seu dinheiro, para propagandar o erro, a maldade, a perversidade, os vícios, o alcoolismo, a prostituição, o suborno. Então, tudo aquilo que vai resultar em dor e sofrimento. Então, essas pessoas estão tomadas por essa força maligna. Chegue lá para elas e fale a respeito de cooperar para nós construirmos uma igreja. Por exemplo, quantas pessoas já foram curadas ali? Quantas pessoas? Inclusive, muitas das pessoas que estavam ali foram pessoas que tiveram suas vidas transformadas, porque tinha filhos que iriam morrer, mas o evangelho chegou e mudou o veredito. Pessoas, família inteira que já estava perdido no alcoolismo, nas drogas. Então, todos os que estavam ali, direto ou diretamente, foram alcançados pelo evangelho que é o poder de Deus, tiveram suas vidas mudadas. Agora, vou falar isso para as pessoas que não têm o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, elas não vão reconhecer. Então, é necessário que nós entendamos isso. Porém, quando nós chegamos e entendemos, dinheiro me pertence, não é por vaidade, não é por ambição egoísta, é uma consciência de fé. E eu falo, como eu tenho falado, ensino aqueles que vão recebendo o mesmo Espírito, até essa consciência liberar, dinheiro me pertence, com consciência sabendo que quando o reino de Deus começa a operar na vida de uma pessoa, na casa de uma pessoa, e aí vai se expandindo aonde tem um agente do reino bem ali, então o reino de Deus, o Espírito do reino de Deus, ao estar operando ali, vai beneficiar os que fazem parte do reino. É claro que o céu, por ser justo, as pessoas que não fazem parte do reino vão ouvir, para ter suas oportunidades. É só olhar para o Egito. O Egito tinha dentro ali no seu interior o povo da promessa, os filhos de Abraão. E a promessa era que ele estaria por cima e não por baixo. Ele é cabeça e não cauda. Tinha para emprestar, não haveria necessidade de tomar emprestado. Nem tanto. Eles eram aqueles que trabalhavam e não recebiam. Era o povo mais desprezado por Faraó, pelo Egito inteiro. Então alguém pegasse e abrisse ali Deuteronômio 28. O meu povo sempre está por cima e não por baixo. Eu olhava e disse, mas esse Deus bem que ele mente. Porque olha a realidade. Então isso durou até o poder de Deus, o poder do reino de Deus chegar no Egito e começar a operar. As pragas, nada mais, nada menos, foram o reino de Deus entrando em operação para colocar ordem na casa, para fazer as coisas ir para o lugar conforme Deus. Por quê? Porque os regimentos do reino de Deus são o regimento justo. E aconteceram as 10 pragas, você sabe da história. Agora veja, observe como foi que começou o reino de Deus a operar no Egito. Deus reuniu os anjos lá no céu e disse, pessoal, é o seguinte, eu tenho uma obra para fazer lá na terra, então vamos aqui fazer uma oração poderosa e vamos liberar para o comando entrar lá no Egito. Foi assim que aconteceu? Não. Primeiramente, Deus encontrou um homem chamado Moisés, a sarça pegou fogo para chamar a atenção daquele homem. Moisés, eu tenho uma missão para ti. Deus passou a missão para ele, você vai lá no Egito. No Egito? Não só no Egito, como no Palácio de Faraó. No Palácio de Faraó, o homem mais poderoso do mundo, o país mais poderoso do mundo, exatamente, porque é lá que o meu povo está inserido lá dentro. E o meu povo, as promessas que eu falei, tem que se cumprir. Agora, veja só, quando se conhece o reino, sabe que não pode ser de um. Por Jesus diz, quando 2 de vós concordar acerca de qualquer coisa, assim será feito. Então, nesse caso, Moisés não podia ir sozinho. O que é que Deus fez? Moisés, antes que tu vá lá no palácio, vai se encontrar com teu irmão Arão. Veja, Arão, que o seu irmão tinha saído há 40 anos, não sabia desse encontro de Moisés com Deus. Mas o mesmo Deus disse para Arão, Arão vai se encontrar com teu irmão lá no deserto. E aí ambos se encontraram. Veja como foi Deus que fez as coisas acontecerem. E agora Moisés perguntou, Senhor, quando eu chegar lá no Egito, que eu falar para eles, vocês não vão acreditar em mim. E o que é que eu digo?
Olha o que Deus disse. Diga para eles, eu sou, me enviou a voz. Veja, Moisés ali Deus estava dizendo para Moisés personificar ele, Moisés, com Deus. Já não havia mais separação entre Deus e Moisés. Então agora, como o céu pertence a Deus, o poder, a glória e a força, mas lá do céu não é legal que ele libere palavra, então agora ele humanizado, agora o que aconteceu foi 2 homens, não foram anjos, foram 2 homens de carne e osso que entraram no palácio e declarou, Moisés, faraó, o negócio é o seguinte, Deus mandou vir aqui dizer assim, assim, assado, e assim aconteceu. Então veja, quando eles falaram, o reino de Deus começou a operar, e as pragas foram isso, e aí terminou o Selelá, que Deus fez com que o povo desse ouro e prata para os egípcios, para que as coisas começassem a ir caminhar para o lugar que Deus disse. Você acha que isso mudou? De jeito nenhum. Não mudou nadica de nada, está tudo do mesmo jeito. Então é de competência nossa liberar comando, ter consciência disso, porque a igreja tem que avançar. A igreja, ela é o céu operando aqui na terra, o maior poder. O reino de Deus, o poder do reino de Deus é superior aos outros poderes. E o mundo está no maligno. E dentro desse mundo, as pessoas boas vão voltar para Deus. Por isso tem que pregar o evangelho. E para pregar o evangelho precisa de estrutura. Senão nós vamos estar alcançando enquanto as megas produções já estão alcançando milhões. E não é para nós ter o melhor equipamento do mundo. É para nós termos os melhores veículos de comunicação do mundo. Tudo melhor é para nós. É para nós. E nós não vamos ficar preocupados se o mundo aceita ou não. Não precisamos, não dependemos do mundo. Nós dependemos de crer, de fé em Deus. O céu operando em nós, ai daquele que operar contra. É coisa de quem não tem juízo. Amanhã estaremos de volta, porque o nosso horário já terminou. E iremos continuar falando da mesma coisa, sobre o dinheiro me pertence, para que você faça parte desse projeto de Deus, porque o negócio já está funcionando, já está tinindo aqui na cidade. Ô craque na sonoplastia. E terminou, e amanhã eu estou de volta. Tchau, e que Deus fique com cada um de vocês. E amanhã nós se encontramos, não é não? Não é não.